Tem um poema infantil da Cecília Meirelles que chama O Isso ou Aquilo. E eu pensei muito nele quando eu pensava no que trazer numa fala de uma empresária do agro num TEDx. Ele diz assim: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. E eu podia continuar ele com outras frases do que eu vivo no meu dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala do empresário, ou é aquele que explora os recursos, o trabalho das pessoas, que quer o lucro pelo lucro, ou é a pessoa visionária, resiliente, que apesar da carga tributária do governo, da instabilidade econômica, do incêndio na fábrica, segue firme, gerando emprego, criando soluções. Ou então o agro, ou é o vilão do clima, desmata, acaba com a camada de ozônio, com a rota e o pum do boi, ou então é o que trabalha de sol a sol, que segura a balança comercial brasileira. E se você se alimentou hoje, agradeça a um produtor rural. Eu vejo muito essa dicotomia no nosso dia a dia hoje, e eu vejo isso muito conectado com o distanciamento que a gente tem daquilo que a gente vive, daquilo que a gente consome. A Cecília seguiria assim: quem fica no chão não sobe nos ares, quem fica nos ares quem sobe nos ares não fica no chão. E por que não? E o convite e a reflexão que eu trago aqui um pouco é por que a gente não pode ser e não ou. E quando eu falo do distanciamento, são coisas simples que a gente pode pensar. Por exemplo, eu também não enxergo muito bem vocês aqui por causa da luz, mas a roupa que você está usando agora, você sabe de onde ela veio? Como foi feito esse fio? Como foi produzido o tecido? Quem confeccionou? Quantas pessoas foram empregadas nessa cadeia toda? E o que o senhor comeu no café da manhã? Como é que chegou na sua mesa? Desde a produção da semente, do plantio, do envolvimento da biotecnologia, do cultivo, da colheita, do processamento na indústria para fazer aquela geleia de morango deliciosa do café. A gente pouco para pensar no nosso dia a dia de tudo que está envolvido nessas cadeias produtivas daquilo que nos alimenta e que a gente alimenta através do nosso dinheiro. Bom, como dito, eu sou comunicadora de formação e sou empresária de família. Eu nasci numa família empresária, aqui no interior do Paraná, em Paranavaí. Nasci com o pé na terra, acho um baita privilégio, mas estimulada a voar para o mundo, graças às duas figuras que eu tenho a sorte de chamar de mãe e de pai. E é por isso, e pelo que eu convivi, que eu acredito nesse E. O que eu vivi de universo de empresa é uma verdade que não combina com essa história de que ONG faz bem para o mundo e empresa serve para explorar. Eu sempre vi meus pais trabalhando para caramba, se preocupando em cuidar de verdade das pessoas que estavam ali caminhando juntas e procurando entregar sempre o seu melhor e criar soluções para melhorar a vida das pessoas no campo, das pessoas e dos animais, no nosso caso, que trabalhamos na pecuária. Então, é por isso que eu questiono a Cecília, digo que, para mim, sim, dá para ter o pé na terra, cultivar raízes, e dá para ter a cabeça no mundo e sonhar fazer um lugar melhor, seja lá o lugar onde a gente estiver. E é isso que a gente faz hoje no nosso negócio, é assim que a gente vive. Para nós, sustentabilidade não é uma palavra que apareceu da moda esses dias para dizer que a gente faz alguma coisa legal e tenta vender mais. A gente leva isso muito a sério, é base de muitas decisões. E não é o único exemplo, tem um monte de bons exemplos por aí. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem o CODEM, primeiro Conselho de Desenvolvimento Econômico nesses moldes. Sei que tem um monte de gente aqui que participa, ou já participou dele. É um exemplo de sociedade civil organizada, trabalhando junto com o poder público para criar o futuro da cidade. Isso é E, não é O. Outro exemplo, o Sistema B, não sei quantos conhecem. É um movimento mundial que procura trazer uma influência de olhar para os negócios e para o impacto que os negócios estão gerando. Então, como é que a gente pode, sim, juntar lucro e resultados socioambientais positivos? Mais um exemplo, também desse mundo do empresas, o Giving Pledge. Todos esses nomes que eu estou falando aqui, se vocês pesquisarem, vocês vão achar aí. O Giving Pledge é um movimento de herdeiros de grandes fortunas
que se reuniram num compromisso de investir em iniciativas que mitiguem crise climática. Isso é aqui no Brasil. Isso é E. E aí, falando um pouquinho do agro, a gente também tem um histórico muito atrelado a desmatamento, tem uma imagem muito atrelada do desmatamento. Pelo menos as pessoas que estão dentro se veem muito olhadas desse lugar. E o desmatamento existiu, sim, muito mais, existe ainda hoje, mas dizer que se desmata para produzir boi não é mais verdade, tem um tempo. Não precisa derrubar um pé de árvore para produzir boi. Infelizmente, se desmata hoje no Brasil porque a terra nua vale mais do que a terra com a floresta em pé. Por mais absurdo que possa parecer para alguns de vocês, assim como eu me questiono por que o nosso valor financeiro é tão diferente, tão longe do valor que dá a vida, mas é assim que a gente precifica. Mas, para produzir boi, não precisa derrubar. Tem um gráfico que é bem legal, que mostra a curva de crescimento da produtividade na pecuária ao longo de 20 anos. São 25% de aumento, contra 15% de decréscimo de área de pastagem. Essa é uma amostra, mas tem várias. O Brasil está num lugar que pode ser a referência para o mundo de produção agropecuária sustentável de verdade. A gente cria tecnologias verdes que podem ser exportadas. A gente tem plantio direto, a gente tem integração lavoura-pecuária-floresta, biotecnologia. Prestem atenção nos bioinsumos, como vocês vão ver isso crescendo a galope agora. Ou o nosso pré-sal caipira, a energia verde que pode ser produzida a partir dos resíduos da produção agropecuária. Isso é E, não é OU. É um pouco como, muitas vezes, essa história do OU, a gente olhar para trás e apontar o dedo para alguém que fez alguma coisa numa outra época, né? As pessoas que desmataram, por exemplo, e desmataram muito para a produção agropecuária, numa época em que tinha incentivo governamental para se abrir área, porque era uma questão de autonomia, de ocupar fronteira. Mas eu olhar para isso, ou olhar para quem fazia uma gestão em moldes diferentes, porque era a referência que se tinha, ou olhar para quem andava num Fiat 147 com 7 crianças no banco de trás sem cinto de segurança, e dizer que isso estava errado, com a consciência e os olhos de hoje, não faz muito sentido. Eu ouvi esses dias um professor Fúncia Leme, que é da Federal do Rio de Janeiro, um economista que estuda tendências, falando que a gente não pode dirigir um carro olhando só no retrovisor. Ele é importante, mas a gente precisa olhar para frente. Então, o convite que eu trago aqui hoje é como é que a gente está olhando para frente. E quanto a gente pode fazer diferença se a gente, ao invés de ficar no paradigma do ou e apontando o dedo para o outro, para uma empresa, para um setor, para o governo, que não vai melhorar a vida de ninguém, nem salvar o planeta, ou a gente pode escolher olhar para a gente mesmo e para o que a gente está fazendo, para que cadeias a gente está alimentando com cada escolha de compra que a gente faz com o nosso dinheiro. Para como é que eu estou cuidando do meu lixo? A gente produz 2 bilhões de toneladas de lixo, segundo a ONU, por ano. Ou do desperdício de comida que começa na minha geladeira. A gente vive, também dado recente da FAO, compilado num programa do INSPER, a gente vive num mundo onde ainda 10% das pessoas passam fome. E o desperdício está na casa de cada um de nós. Está no sistema de transporte, está nos restaurantes. Então, se a gente puder, ao invés de olhar para fora, olhar um pouco mais para dentro, no que a gente tem atuação, no que a gente pode fazer de diferente, talvez a gente consiga construir muito mais do que no paradigma do ou. Esse é o convite que eu deixo para vocês hoje, que a gente possa ter mais E nas nossas vidas e na nossa atuação no mundo. Obrigada.